Olá, pessoal. Hoje, então, nós vamos abordar, dentro da nossa UC5, as políticas de remuneração e planejamento de carreira. Primeiro, vamos entender, então, por que a importância de políticas de remuneração e planejamento de carreira. Bom, a organização, né, uma empresa, ela vai ter relacionamento com diferentes níveis de parceiros, né? Fornecedores, os acionistas ou investidores, a força de trabalho e os seus clientes. Esses relacionamentos significam que todos esses atores, né, todas essas pessoas envolvidas vão contribuir de alguma forma com a organização, sempre esperando algum tipo de retorno, né? Os parceiros fornecedores, né, vão contribuir com matéria-prima, com produtos, com serviços, com tecnologia, né, esperando retorno financeiro e também a possibilidade de novos negócios, né. Quem investe na abertura da empresa, né, contribui com dinheiro, com o capital e com recursos que a empresa precisa para iniciar os investimentos iniciais, como estrutura física, estrutura de materiais, né, esperando também lucros, né, e retornos por aquele dinheiro investido, né. Os clientes são aqueles que então adquirem os bens e serviços que a empresa produz, esperando retornos em termos de satisfação, de qualidade, de preço. E a força de trabalho, os empregados, são então aqueles que contribuem com o conhecimento, com o seu esforço, com as suas habilidades, né, com realmente a sua mão de obra. E o retorno que essas pessoas esperam, então, envolvem o salário, os benefícios e as próprias retribuições que a empresa é capaz de oferecer. Então, é por isso que é importante que a empresa defina uma política de remuneração, certo? E aí a gente entra no tópico, então, de gestão de cargos e salários, né? O que é uma gestão de cargos e salários? Gerir cargos e salários, em primeiro lugar, é uma forma de garantir que as pessoas estejam sendo remuneradas conforme as funções que elas estão exercendo. Conforme a gente viu na parte de mapeamento de funções e análise de cargos, né? Os cargos alguns cargos vão ter um maior nível de responsabilidade, vão ter como requisitos também maior nível de conhecimento e experiências, né? Então, nesse sentido, as pessoas também esperam um retorno maior do que cargos com menor responsabilidade. Então, para que a empresa consiga garantir que isso está sendo feito de uma maneira correta, é importante, então, fazer uma gestão de cargos e salários. Isso também ajuda a empresa a garantir equilíbrio interno e externo. O equilíbrio interno, então, é em relação a todas as pessoas que são remuneradas, que são parte da força de trabalho, e na forma como elas são remuneradas, ou seja, garantir que as pessoas estejam sendo recompensadas, né, segundo os cargos que elas estão ocupando. Então, de novo, que cargos com maior nível de responsabilidades, exigências, que, tenham também um retorno maior. E também um equilíbrio externo em relação às práticas salariais realizadas pelo mercado, né? Se a empresa remunerar muito abaixo do que a média de mercado, vai ficar muito mais difícil para essa empresa conseguir recrutar novas pessoas para trabalhar, justamente porque o mercado oferece um valor maior, né? E em contrapartida, se essa empresa também remunerar muito acima da média de mercado, isso também pode ser negativo, porque ela pode estar desequilibrando o seu fluxo de caixa, né? E também pode dificultar futuros processos, uma vez que mesmo pessoas sem atenderem completamente os requisitos vão buscar trabalhar nessa empresa, vão se candidatar inflando de candidatos o processo seletivo, justamente porque ela tem uma remuneração mais alta, né?
Então, é importante que isso esteja equiparado à média de mercado, né? O que é, então, um plano de cargos, carreiras e salários, né? É o conjunto de regras mesmo. A empresa conseguir estabelecer normas sobre o seu mecanismo de remuneração em relação a todas as pessoas. Também define quais são e deixa explícito quais são todos os cargos existentes dentro dessa empresa, né? E isso facilita para que todas as pessoas que trabalham consigam, então, vislumbrar a trajetória que eles podem percorrer dentro da empresa. Então, também dá uma dimensão de possibilidades de crescimento dentro da organização, certo? De crescimento profissional, no sentido de novas funções, mas também em termos de evolução salarial, certo? Eventualmente, eu não posso não ter um novo cargo para oferecer para a pessoa, mas eu posso, dentro da minha política salarial, estabelecer políticas de compensação ou mesmo de progressão salarial dentro da mesma função, conforme o desempenho que a pessoa apresentar. Tudo isso tem que estar descrito e apresentado num plano de cargos e salários, para que as pessoas saibam, então, quais são as regras do jogo, né? E garantir uma remuneração justa para todo mundo. Isso vem de encontro, gente, ao que se chama de teoria da iniquidade. Todas as pessoas trabalham dentro de empresas esperando recompensas, conforme a gente viu agora no início da aula, né? Então, o nível de contribuição que a pessoa está disposta a oferecer para a empresa, ele está diretamente relacionado com as recompensas que a pessoa tem expectativa de receber. Mas não somente eu vou avaliar isso, eu funcionário avalio isso em relação às minhas contribuições e às minhas recompensas, mas também eu avalio os meus colegas, qual é o nível de contribuição dos outros e qual é o nível de recompensa dos outros. Então, se isso estiver equiparado, nós temos uma equidade de contribuições e equidade de recompensas. O que isso quer dizer? Se todo mundo tiver claro qual é que é o seu papel a partir de uma descrição de cargos, né? E se todo mundo tiver claro qual é que é a política de remuneração da empresa, o que vai acontecer é que as pessoas contribuem de mesma forma por mesmo nível de recompensas. Por outro lado, gente, se isso não estiver claro, certo? Ou se não houver uma correta administração dessas recompensas e atribuições, né? Pode acontecer, certo? De que num mesmo setor, vamos imaginar um setor financeiro de uma empresa, tá? Em que nós temos 2 assistentes financeiros sendo, então, supervisionados por um gerente financeiro, ok? 2 assistentes financeiros, 2 pessoas que têm o mesmo nível de função, certo? Eles têm praticamente o mesmo tempo de empresa, tá? E recebem o mesmo salário, certo? Para exercer as suas funções. Contudo, com o passar do tempo, tá? Nós temos lá o funcionário A e o funcionário B. E com o tempo, o funcionário B vai se tornando um pouco mais desleixado, vai se tornando um pouco mais descuidado, certo? E não contribui tanto para o resultado da empresa, certo? Mas a remuneração de ambos continua sendo a mesma. O que vai acontecer é que o funcionário A vai acabar se sentindo sobrecarregado. Ele tem muitas demandas, ele tem que trabalhar por aquilo que o outro não trabalha, mas ele continua recebendo o mesmo salário.
E aí isso gera, então, uma iniquidade, certo? O problema da iniquidade é que quando eu acho que as minhas recompensas estão em desacordo com as minhas contribuições, nesse nosso exemplo, o funcionário está contribuindo muito mais, né, do que ele está recebendo de retorno, isso gera insatisfação, isso gera frustração e, em último caso, pode até gerar sentimentos de raiva e essa pessoa, então, se torna uma pessoa insatisfeita no trabalho, certo? Isso começa a gerar, então, problemas de relacionamento, problemas de desempenho e, por fim, pode levar, então, a que essa pessoa ou se desligue da empresa por vontade própria ou tenha de ser desligada por conta de problemas que ele vem causando, certo? A gente também pode ter inequidade quando a pessoa acha que a sua remuneração está alta demais para o seu nível de contribuição, certo? Isso, apesar de parecer pouco comum, né? A pessoa receber mais do que ela está contribuindo, isso pode acontecer por um sentimento de que a pessoa não está tendo espaço suficiente para trabalhar, que ela vem sendo tolhida pelos colegas ou mesmo que ela foi contratada para exercer uma função, mas foi alocada num setor onde ela não consegue desempenhar as suas principais, demonstrar os seus principais talentos, né? E isso gera um sentimento de culpa, né? Existe, inclusive, uma teoria que fala da síndrome do impostor, né? Que é as pessoas que acham que não são tão boas assim quanto elas transparecem ser, quanto os demais acreditam que ela é, né? E isso, então, também gera uma iniquidade. As duas situações, elas são ruins, certo? Então, a gente precisa sempre buscar a equidade entre contribuições do indivíduo e do grupo e equidade entre as recompensas do indivíduo e do grupo, ok? E é importante a gente lembrar que equidade não é a mesma coisa que igualdade, certo? Equidade é quando a gente adapta, né, as oportunidades para deixá-las justas para todo mundo, certo? Igualdade é isso aqui, é o mesmo, a mesma oportunidade, o mesmo nível, né? Só que as pessoas são diferentes e no caso de uma organização, desempenham diferentes, têm papéis diferentes, responsabilidades diferentes. Então, a equidade é garantir que pessoas diferentes estejam recebendo conforme o seu nível de diferença de contribuição, certo? Então, a remuneração ela é sempre pela função, pelo cargo e não pela pessoa que exerce. E aí, isso nos remete, então, a pensar como que a gente se sente recompensado pelo trabalho? Quais são as formas comuns de recompensa que o trabalho nos oferece, né? Além das compensações financeiras, né? Que podem vir através de salários, prêmios, comissões, e também aquelas remunerações financeiras indiretas, como gratificações, horas extras, né? É importante também que a empresa pense em compensações não financeiras, certo? Que é por isso também o objetivo da atividade sobre teorias motivacionais, né? Para a gente entender qual é que é o papel aqui do dinheiro e daquilo que não é dinheiro, né? Mas a empresa também precisa pensar, então, em estímulos, né, que visam, então, garantir que a pessoa se sinta reconhecida pelo trabalho que ela realiza, né? Então, em que as organizações possam demonstrar que elas percebem as entregas que são feitas de maneira diferente, as pessoas que
apresentam um nível de desempenho diferente, né? As pessoas que apresentam maior dedicação, afinidade com os objetivos da organização, né? Isso é importante para garantir, em primeiro momento, né, a autoestima, ou seja, que as pessoas, ao se sentirem valorizadas, né, tenham sentimentos de orgulho consigo mesma, mas também garantir sentimentos de orgulho com o emprego, ou seja, que as pessoas sintam-se valorizadas e reconhecidas, né, pela empresa e gostem de dizer eu trabalho aqui. São essas coisas, gente, que vão garantir que se possa evitar absenteísmo e rotatividade de pessoal, né? Porque as pessoas gostam, as pessoas querem estar nos seus locais de trabalho, elas querem ser reconhecidas pelas tarefas que executam dentro daquela empresa. Isso tem um componente importante, né? Uma política salarial, então, ela define o conjunto de princípios e as regras, né, no que tange assuntos de remuneração de seus colaboradores. E é bem importante que se tenha uma política salarial para que as pessoas saibam, por exemplo, do que é composta a remuneração, né? Então, além dos valores financeiros, o que mais que a empresa consegue disponibiliza para os seus funcionários? Planos de benefícios, né? Auxílios, certo? E também que elas consigam, então, saber a cada quanto tempo que é possível obter aumento salarial. Quais são as diretrizes para que se obtenha um aumento salarial? Porque esse aumento salarial, ele tem que estar ligado com aumento de desempenho, né? Então, a partir do momento que eu tenho uma política salarial claramente estabelecida, as pessoas sabem quais são as regras do jogo e conseguem, então, estabelecer qual é que é o seu nível de entrega e o quanto elas estão dispostas, né, a contribuírem a mais por uma recompensa maior. A política salarial, então, ela precisa, né, de estabelecimento de uma estrutura de cargos e salários, a definição de quais são os salários de admissão, que são os salários de entrada, certo? Então, qual é o salário de ingresso na função e as previsões e condições de reajuste salarial, ou seja, se são reajustes por tempo de serviço, por mérito, por desempenho, né? E aí aqui a gente tem um exemplo, então, de uma estrutura de cargos e salários. Como eu disse para vocês, nem sempre uma mesma função, né? Eu consigo promovê-la, mas eu posso prover condições para que a pessoa, dentro da sua mesma função, tenha aumentos salariais. Então, eu posso estabelecer uma função com diferentes níveis, né? Nesse exemplo aqui, os níveis são dados por letras, né? Então, o cargo aqui é auxiliar de serviços gerais, certo? E ele conta, então, com 8 níveis, que vão de A até H. Cada nível, então, tem uma remuneração diferente. E por que cada nível tem uma remuneração diferente? Porque significa, então, que em cada nível a pessoa, então, está conseguindo ou entregar um pouco a mais, ou já tem um conhecimento diferente e por isso consegue desempenhar diferente, né? Aqui, o nível de entrada é o nível A, né? Com este salário de 1.262, mas as pessoas podem progredir, então, até chegar no nível H, certo? Aqui também a gente tem definido, né, quantas pessoas estão ocupando cada um dos níveis. Então, neste exemplo que nós temos 39 pessoas ocupando o nível A, então
39 pessoas como auxiliar de serviços gerais, certo? Ganhando uma remuneração de R$ 1.262. Mas a gente também tem uma pessoa, certo? Como auxiliar de serviços gerais, que já está no nível D e por isso ganha uma remuneração de R$ 1.379. Então, temos pessoas na mesma função com remuneração diferente? Temos, porque elas estão em níveis diferentes, certo? Também ainda dentro dessa política de remuneração aqui, em algum momento tem que estar estabelecido qual é ou quais são as regras para que a pessoa possa migrar de nível de A para B, de B para C, certo? Então, por que temos uma pessoa aqui no nível D? Aí tem as regras estabelecidas na política de remuneração. A gente tem aqui um outro modelo de estrutura, tá? Que trabalha, então, os níveis são numerados, certo? Nós temos, por exemplos aqui, né? Analista 1, analista 2, certo? O salário de entrada está informado aqui, né? Então, para analista 1, temos como salário inicial 3.380. Dentro deste mesmo cargo, as pessoas podem ter uma evolução de nível e chegar até um salário máximo de 4.156. E são 70 pessoas ocupando esta função de analista 1, certo? E assim os demais níveis, né? Mas aqui também já apresenta, ó, critérios para movimentação. Ou seja, conseguir passar dos 3.380 até os 456, por exemplo, né? A movimentação funcional, ela acontece com base no atendimento de competências profissionais definidas para cada cargo ou por meio da participação em processos seletivos. Ou seja, o que faz com que um analista, né, saia da remuneração inicial e passe para um nível de remuneração seguinte, tá? No atendimento das competências profissionais. Onde é que ele vai saber quais são as competências que ele precisa atender? Lá na sua descrição de cargo. Então, ele tem que ir lá e avaliar, poxa, eu tenho esse conjunto de competências, mas a minha descrição de cargo pede mais algumas competências. A hora que eu conseguir desenvolvê-las e desempenhá-las, apresentá-las no meu trabalho, eu consigo, então, uma mudança salarial. Ainda, para o analista 1 conseguir participar, passar para analista 2, né? Então, ele precisa de um nível de competência ainda maior, né? Para chegar em uma promoção ou então participar de um processo seletivo interno para ter essa mobilidade, certo? A importância disso, né, de ter essas regras claras e estabelecidas, em primeiro lugar, é conseguir fazer a remuneração adequada de acordo com cada cargo, né? Então, voltando aqui, por exemplo, né, nós temos aqui, né, um assistente administrativo ganhando uma determinada remuneração, um auxiliar administrativo com uma remuneração inferior. Por que o auxiliar tem uma remuneração inferior que o assistente? Bom, porque o nível de competências é diferente, o nível de responsabilidades é diferente, então eu estou conseguindo remunerar de acordo com cada um dos meus cargos, né? Importante também a gente observar aqui nesse exemplo que mesmo, né, para garantir que as remunerações continuem de acordo com cada cargo, mesmo o nível mais alto do auxiliar administrativo 1, a remuneração dele é inferior que a de um assistente administrativo. E isso é importante porque senão, inclusive, desmotiva a pessoa a progredir na carreira, né? Se a diferença salarial aqui fosse muito pequena, talvez ele nem ia desejar progredir na função, porque, conforme a descrição do cargo, ele sabe que as responsabilidades são maiores, mas a remuneração não muda tanto.
Então, a gente vê aqui que tem, né, uma distinção suficiente para motivar a pessoa a continuar crescendo. Também é importante a descrição de um plano de remuneração de cargos, né, para a gente conseguir atrair e reter os melhores candidatos, ou seja, eu tenho salários que são atrativos, que são compatíveis com o mercado, né, como eu falei, eles não devem estar nem muito inferiores à média de mercado, nem muito superiores. Acontece situações como essa? Acontece, né? E quando a empresa está pagando menos, também já se sabe, né, o olhar que ela tem sobre as pessoas, certo? O que que isso indica, né? A forma como ela remunera. Bom, ela sabe que remunerando muito abaixo do mercado, né, ela só vai conseguir aqueles profissionais que, por falta de conhecimento e habilidades de demonstrar suas competências, não conseguiram aquelas posições que remuneram melhor. Então, ele vai ficar só, vamos dizer assim, com a sobra de mercado, né? Isso também já demonstra, né, também a preocupação que ele tem com pessoas e com o seu nível de entrega, né, a sua eficiência operacional, tá? Também um plano de cargos e salários ajuda a definir as possibilidades de encarreiramento, né? Como eu estava mostrando ali para vocês, como que eu posso progredir na carreira, né? Qual é o momento que eu estou, qual é o lugar que eu estou ocupando dentro da organização e até onde eu consigo evoluir, certo? Tendo isso também claramente descrito, certo? Facilita para obter a aceitação das pessoas, ou seja, eu consigo explicar quais são, vamos dizer assim, as regras do jogo, como que eu remunero, sob que condições, né? E aí facilita com que as pessoas aceitem, porque é óbvio, né? A gente sabe que é muito comum que as pessoas se sintam sempre, na verdade, participantes de uma teoria de iniquidade, em que elas acabam entregando muito mais e recebendo menos, né? Então, se eu tenho as regras claramente estabelecidas, as pessoas veem, bom, neste momento, por conta do que eu estou atendendo, este é o meu nível de remuneração, mas eu posso evoluir, cabe também a mim fazer o meu papel, tá? E também, obviamente, facilita na manutenção do equilíbrio financeiro da empresa, né? Então, quais são todos os níveis salariais que eu tenho, quanto que me custa, então, a minha folha de pagamento e como que a minha folha de pagamento me auxilia a atingir os interesses da minha equipe e mantê-los motivados e engajados para o trabalho, certo? E isto, né, ter esta política, então, claramente estabelecida, também vai me ajudar depois numa posterior avaliação de desempenho, né? Porque daí eu consigo ver quem são as pessoas que já estão, então, desempenhando o suficiente e como que eu posso utilizá-las, vamos dizer assim, dentro da organização. Quais são, então, as possibilidades futuras delas aqui dentro, ou mesmo, né, dentro da minha avaliação de competências, o que é que eu preciso auxiliar essas pessoas a desenvolverem em termos de conhecimentos, habilidades e atitudes. Certo, pessoal? Muito obrigada por hoje. Era isso.